os 5 pilares para me ajudar aqui. Bíblia, fé, Cristo, glória a Deus e graça. Amém. Então faltam, depois desse, glória a Deus e graça. Nós lembramos que o pilar é aquele que segura, aquele que sustenta. Nós vamos fazer um breve resumo do que já foi dito e vamos entrar, enfim, no estudo de hoje. Nós vamos ler Colossenses capítulo 2 e o versículo 8. Colossenses capítulo 2 e o versículo 8. Se puder abaixar um pouquinho meu microfone, eu agradeço. Colossenses capítulo 2 e o versículo 8. Grande é o nome do Senhor. Nós falamos sobre os 5 pilares que foram instituídos pelos reformadores. Por que eles foram instituídos? Porque as pessoas estavam andando conforme doutrinas estranhas, adorando deuses estranhos, não é? E por isso existem esses 5 pilares hoje para centralizar a igreja de Deus. E hoje nós vamos falar sobre só Cristo. Então nós falamos só Bíblia, só fé, hoje só Cristo. Vamos ler juntos? Eu vou ler aqui no telão para ficar a mesma linguagem de vocês, tá bom? Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. 15. E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Vamos fazer uma oração? Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor Jesus, por essa palavra. Senhor, eu peço pelo Espírito Santo, neste momento de sabedoria, de inteligência, meu Deus, para que possa, Senhor, transmitir a verdadeira, pura, inerrante palavra de Deus à tua igreja, para que o teu nome seja glorificado, em nome do Senhor Jesus. Pode se assentar. Então nós chegamos aqui no livro de Colossenses. Antes de nós chegarmos aqui, nós falamos aqui sobre a Bíblia, nós falamos a importância da Bíblia, por que ela foi instituída, por que ela foi dada tanta importância, por que ela é inerrante, né? Depois nós falamos da importância da fé, e hoje nós vamos falar da importância de Cristo. Por que é importante falar da importância de Cristo? Me chamou a atenção uma pesquisa, antes de nós entrarmos na palavra aqui, me chamou a atenção uma pesquisa, é uma pesquisa um pouco antiga, que aconteceu em 2014, mas que reflete um pouco da realidade. 3.000 pessoas foram pesquisadas, foram entrevistadas. Dessas 3.000 pessoas, 90% eram, dessas 3.000, 90% dos evangélicos que constavam lá, acreditavam no céu. E 75% de católicos desses 3.000 também acreditavam no céu. 19% acreditavam que outros caminhos podiam levar a Deus.
que não precisava estar seguindo a Bíblia na sua inerrante explicação. 55% de evangélicos acreditam no inferno e 66% de católicos não acreditam no inferno. E pesquisando ali a nação, essa pesquisa foi feita em território americano, 67% dos americanos pensam o seguinte: se a pessoa é boa, ela não precisa seguir mais nada, ela não precisa batizar, ela não precisa mais nada, porque se ela é boa, ela tem obras boas, ela também tem o ingresso dela para o céu. Então, faço essa introdução com essa pesquisa um pouco generalizada, mas para dizer para vocês que também, nos dias de hoje, essa pesquisa foi em 2014, nos dias de hoje os números não mudam muito. Quando quem aqui conhece o Google? Nosso amigo Google. Quem conhece o Google? Lá você pesquisa muitas coisas, não é? Coloca lá quando você chegar em casa, doutrinas estranhas, costumes estranhos, só por curiosidade. E se você quiser dar uma risada um pouco, coloca assim, nomes estranhos de igreja. Porque não é invenção, eles realmente fotografam o nome de verdade. Então, tem uma igreja chamada assim, Igreja Evangélica Pentecostal Jesus Cristo é Cheiroso. Tá lá. Igreja Evangélica Pentecostal Fogo no Capeta. Então, tem vários nomes, assim você desacredita, e lá tem o endereço, onde elas estão. Então, não é invenção. E procurando um pouquinho também o que leva as pessoas, por que as pessoas deixaram Cristo de lado, nós vamos entrar já na palavra de Colossenses, e dá um Google lá também, você vai ver as inúmeras campanhas estranhas. E então tá assim, campanha do lenço ungido, né? Quando você não ganha o lenço, você paga por ele, né? E esse lenço vai fazer alguma coisa por você. Campanha, essa me chamou bastante atenção, campanha, meu amor voltou. Então a pessoa, ela é um profeta, irmãos, tem lá a foto dele, o número de telefone dele, e fala assim, eu não aceito trabalhos fáceis. Não é macumba não, mas é macumba, né? Não deixa de ser. Como dizem, macumba branca, né? Aí também vi lá, arca. Lembra que a gente falou da arca aqui? Quando que a arca apareceu? Não era no Antigo Testamento? Se você dar um Google lá, você vai ver que ainda tem igrejas evangélicas que se prostram e adoram o quê? A arca. E você também vai ver que pessoas tão assim, adoradoras dos líderes evangélicos, que tatuam o nome do líder evangélico nos seus corpos. A foto, aí tem um cara lá que ele tatuou a foto daquele presidente da igreja Renascer, eu não sei o nome, isso, a foto dele. Então assim, aí também tem assim, ó, sabonete com extrato de arruda, que você pode comprar e expulsar os espíritos. Aí você tem também assim, ó, água santa de Israel, por tantos reais. Areia santa de Israel, por tantos reais. Sal santo, oliveira, pedacinhos de oliveira. E eu fui pesquisando antigamente, em 1980, sabe o que encontrou? Sabe o que existia na igreja? Olha aí, ó. Olha os nomes das igrejas. Acharam já. Depois vocês vão pesquisar. Em 1980 houve uma época de milagres estranhos. Depois vocês colocam lá no Google também. Os crentes diziam, presta atenção aqui agora. Os crentes diziam o seguinte, que dormiam e acordavam com dente de ouro. Eu vou mexer lá, mentira. Sim, irmãos, pesquisam lá. Então não vou dar andamento aqui porque não faz parte. A gente só está dando uma introdução para você lembrar dessa mensagem, tá? Desse estudo. Então, em 1980 aconteceu um fato muito engraçado, que os crentes evangélicos, eles diziam
diziam que acontecia algo sobrenatural, que Deus visitava eles e eles acordavam com dente de ouro. E tem lá a foto das pessoas mostrando o dente. E aí os dentistas foram consultados. Os dentistas falaram: nunca vi um negócio desse. Nunca vi. Né? Aí depois veio a unção do riso. As pessoas buscavam lá na emoção. E aí começava toda a igreja a rir, sem motivo. Rir. Ficavam 30 minutos rindo. De nada. E depois, não contente, caíam no chão. E ficavam lá caídas. Isso na década de 80. Vem se repetindo um pouquinho na década de 90 e depois voltou no nosso tempo. Né? No nosso tempo nós temos adoradores adorando de 4, imitando o leão, urrando, dizendo que é a forma de adorar. Né? Exatamente. Enfim. E aí, esse era o cenário da igreja de Colossos. Lá na cidade de Colossos. Paulo escreve a carta, ele estava preso. Se você ler lá no capítulo 1, ele vai falar: Paulo e meu irmão Timóteo, eles escrevem a carta juntos. A igreja de Colossos, ela foi fundada por quem? Não foi por Paulo. A igreja de Colossos, acredita-se que ela foi fundada por Epáfras. Epáfras era um servo de lá. E ele viu a necessidade da igreja e construiu uma igreja lá. Quando ele viu que a igreja estava se afastando dos ensinamentos, se afastando de Jesus, ele resolveu viajar para Roma, muitos quilômetros, para ir visitar Paulo na prisão, contar o que estava acontecendo em Colossos e solicitar a Paulo que desse algum conselho. Como que era a igreja de Colossos? Eles eram piedosos, eles eram amorosos, cheios de fé. Eles acreditavam em Jesus? Sim. Mas o que estava acontecendo é que alguns da igreja lá estavam trazendo ensinamentos estranhos para dentro da igreja. Ensinamentos vãos. E estavam desviando a fé daquele povo, tirando Jesus do lugar que Jesus sempre esteve, que era o centro. E aí o apóstolo Paulo, ele escreve demonstrando o quê? Demonstrando amor nos pequenos gestos e aconselhando. Ele começa falando assim no versículo 3: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Ou seja, colossenses eram amorosos, eram cheios de fé. E aí ele fala: desde quando eu soube que vocês eram assim, eu não cesso de orar por vocês. Eu não paro de orar por vocês. Na carta, Paulo dizia: eu não oro para vocês um dia, eu oro para vocês sempre. Eu não cesso de apresentar vocês ao Senhor. E ele escreveu essa carta a fim de encorajar os crentes daquela cidade, reconhecendo primeiro, antes de falar da falha, ele primeiro reconheceu o esforço daqueles crentes em permanecer na presença de Deus. Em Colossenses 1,7, fala de Epáfras aqui, ó. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo. Ou seja, a igreja, Epáfras estava instruindo a igreja como amar a Cristo, sendo Cristo profeta, sendo Cristo rei, sendo Cristo o mestre. E a partir do versículo 13, depois que Paulo começa a falar, ele descobre qual é o problema da igreja de Colossos. A igreja de Colossos estava querendo substituir, ela estava acreditando em Cristo, mas ao mesmo tempo ela dizia assim: eu acredito em Cristo, mas só Cristo não basta. Esse era o problema da igreja de Colossos. Eu creio em Cristo, mas só Cristo não basta. É a mesma coisa assim, ó, dessas igrejas. Você vai entrar lá, vão estar falando de Jesus, vão estar pregando Jesus, vão estar falando que Jesus salva, mas eles vão dizer assim: leve esse lencinho, leve essa rosinha, coloque esse salzinho.
adora isso, adora aquilo. Não, mas Jesus é o nosso Salvador. Só que Jesus fica de lado. Então no versículo 13, Paulo diz para eles o seguinte, olha só que maravilhoso. Ele, quem? Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, vamos devagar. Ele estava falando assim para os colossenses. Colossenses, Cristo já libertou vocês. Quando vocês andavam nas trevas, lembra? Ele traz a memória dos colossenses. Quando vocês andavam nas trevas, Cristo foi lá e libertou vocês do império das trevas. E transportou. Quem transporta é porque você estava de um lado para o outro. Você era do domínio das trevas, então Cristo foi lá, te transportou para o domínio da luz. O Senhor Jesus, Ele resgata, Ele transporta, Ele tira o reino das trevas do comando e o reino da luz passa a imperar. Foi isso que Paulo queria dizer aqui. Ele fala que, em outras palavras, Cristo quer dirigir vocês. Cristo quer dar a inteligência a vocês. Tudo pelo amor. E ele queria dizer, o diabo não tem poder sobre as vossas vidas. Aí no versículo 14, no qual, em quem ainda estamos falando? De quem? De Cristo. No qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Quem sabe aqui o que é redenção? Tirando-os daqui do altar. Quem daí sabe o que é redenção? Nós cantamos essa palavra, nós oramos essa palavra, nós pregamos essa palavra. O que quer dizer redenção? Ter os pecados perdoados. Ter os pecados, mas a palavra redenção. Nós somos vendidos. Resgate, redimir. Redimido da palavra Resgate. Quando uma pessoa ela é sequestrada e alguém vai lá e resgata essa pessoa, esse resgate, o que acontece com esse resgate? A vítima, que é o inocente, é resgatado, né? O inocente é resgatado, e quem fez meu Deus, sumiu a palavra. O rapto. Ele é o mal, certo? Ele é o maldoso. Então não há nada ali que se troque. O que vai acontecer? Resgata a pessoa e aquele que fez o mal paga por esse mal, certo? Quando a gente pensa na redenção de Cristo, o que aconteceu? Nós fomos sequestrados pelo mal, certo? Cristo vai lá, nos resgata. Diferente do que acontece na terra, não se dá a alegria, a libertação para o inocente. Se dá a alegria e a libertação para o pecador, que sou eu. O inocente é que faz o resgate no mundo espiritual. O inocente faz o resgate, eu, culpada, recebo a libertação. E aquele que me capturou ainda recebe um pagamento, que é o pagamento de sangue. Olha que coisa. Então redenção é isso. Redenção é resgate. E remir é livrar. Quando eu falo assim, os meus pecados são remidos na cruz. Os meus pecados, eu estou liberta. Eu estou livre dos meus pecados. Isso quer dizer remir, remissão de pecados. Quer dizer livre de pecados, liberto de pecados. Não há, a Bíblia fala que não há remissão sem o quê? Derramamento de sangue. E foi consideração a morte de Cristo, ao seu sacrifício, é que hoje Deus se dispôs a lidar com a humanidade. Se Cristo não tivesse feito esse sacrifício, hoje Deus, a ira de Deus, nós não poderíamos encarar a ira de Deus.
Então, através de Cristo, lá em 1 Timóteo, nós vamos ver que Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, o homem. Aí nós vamos ver no versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a nação. Pois nele foram criadas todas as coisas. Então, olha só. Essa é a imagem do Deus invisível. Quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, nós vamos ver o quê? Que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O que quer dizer isso? Que nós somos seres que se assemelham a Deus. Assemelham, se parecem com Deus. Não no caráter. Certo? Não no caráter. Porém, quando a gente fala, este é a imagem de Deus, a gente está falando de quem? De Cristo. Este é a imagem de Deus invisível. Ou seja, Deus se fez homem, veio até nós invisível. E Ele sim, olhar para Ele é ver Deus. Ele sim foi feito a imagem real, explícita, fiel de Deus. No caráter, nas obras, em tudo. Ele sim, nós nos assemelhamos, mas Cristo é a fiel cópia de Deus, do Deus invisível. Portanto, Cristo é o Deus invisível na terra, a imagem expressa. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, eu vou ler aqui: o Filho irradia a glória de Deus. O que quer dizer isso? Ao olhar para Jesus, você vê o brilho da glória de Deus. Imagina que poder não era. Expressa de forma exata o que Deus é. E com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, Ele se sentou no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu. Aí ele continua: primogênito de toda a criação. Aqui, Paulo não está dizendo que Jesus é primogênito por ser o primeiro. Aqui, Paulo está dizendo que é o primogênito da criação. Ou seja, ele está no topo. Ele está no topo e ele coordena toda a criação. Então, o objetivo dessa carta é apresentar Jesus de novo para o povo. Mostrar a posição de Jesus novamente, de novo para o povo. Que Jesus ocupava o lugar no topo. Ele era primogênito não por cronologia, não por ser o primeiro, mas primogênito porque não tem começo, não tem fim. Ele está lá desde a eternidade. Toda a criação. Aí Paulo começa a exaltar. Ele fala assim, versículo 16: pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Ou seja, Paulo está dizendo, foi tudo por Ele, foi tudo para Ele, as visíveis e as invisíveis. Ou seja, o que eu posso ver e o que eu não posso ver também foi criado por Jesus. Quem aqui fica claro para você a Trindade? Deus é Jesus, Jesus é Deus. Está tudo bem? Tudo bem, né? E aí fala assim, sejam tronos, sejam soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ou seja, Jesus foi o meio em que todas as coisas foram criadas. E também ele foi o alvo delas, para que o nome dele fosse glorificado. Então, tronos, soberanias, principados, potestades, todas as coisas foram criadas para o louvor de Deus. Aí no versículo 17, ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. O que quer dizer subsistir? Ele é antes de tudo. Então ele existia antes da formação do homem, antes da formação do mundo. Por quê? Porque ele é eterno. Aí ele fala assim, e nele tudo subsiste.
O que quer dizer subsistir? Subsistir. Subsiste através dele, depois dele. Ainda não. Mais um pouquinho. Subsistir. Aqui subsistir não está na questão de estar porque em cima é sobre, certo? Embaixo, sub. Não é isso. Aqui está dizendo assim, subsistir, por exemplo, eu fui até a guerra e eu subsisti. Eu estou sustentado. Eu voltei. Eu revivi. Eu estou aqui. Eu subsisto. Aqui também está dizendo a mesma coisa. Nele tudo subsiste, ou seja, toda a criação é sustentada nele. Se você olhar para o universo, tudo que ele prometeu continua funcionando do mesmo jeito, desde os seus antepassados. Nada mudou. O sol continua nascendo, a lua, tudo na sua ordem, tudo certinho, as estações. Ele cumpriu com o seu compromisso. E é tudo Jesus ali. Jesus é o coordenador do universo. Tudo funcionando por ele. Todos os recursos da natureza, o vento, a chuva, tudo subsiste nele. Ou seja, sem ele, nada do que é seria feito. Olha que interessante. E aí no versículo 18 fala assim: ele é a cabeça do corpo. De quem? Da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ou seja, cabeça do corpo. Cristo é a cabeça da igreja. Ele sustenta a igreja. Aqui Paulo estava dizendo, não precisa vocês chamarem essas pessoas que têm pregações diferentes, essas pessoas que têm filosofias, trazer para a igreja para tentar sustentar a igreja, porque quem sustenta a igreja é o cabeça da igreja. E quem é o cabeça da igreja? É Cristo. Não precisa vocês ficarem acreditando em imagens, em símbolos para sustentar a fé da igreja, porque quem sustenta a igreja? Cristo. Sendo ele o cabeça, é ele que dá a direção. Sendo ele o cabeça, é ele que dá a sabedoria. Sendo ele o cabeça, é ele que move, é ele que transporta. Essa foi a mensagem que Paulo escreveu para os Colossos. Ele disse também, ele é o princípio, ou seja, tudo vai se iniciar nele, o começo, o meio, o fim. Aí ele diz, ele é o primogênito dentre os mortos. Quando Paulo escreveu essa carta, já havia tido ressurreição de mortos? Sim ou não? Sim. E por que ele está falando aqui? Ele é primogênito da ressurreição dos mortos. Mais uma vez, a palavra primogênito aqui não significa o primeiro. Significa o seguinte, guarda aí, para nunca mais esquecer. Ele é primogênito da ressurreição dos mortos porque ele foi o único que morreu e ressuscitou pelo seu próprio poder. Olha que coisa. Ele não precisou de ninguém. Ele é Deus. Então ele veio, ficou entre nós, foi crucificado, morreu e ressuscitou por si só. Pelo seu próprio poder. Ou seja, Paulo está dizendo, quer um Jesus mais poderoso que este? Paulo está dizendo, em outras palavras, primazia. O que é primazia? Primazia, ele está dizendo assim, para em todas as coisas ter a primazia. Anota aí o que é primazia para você nunca mais esquecer. Para que em todas as coisas ele seja suficiente. Ele seja supremo, ele seja preponderante. Eu não preciso de mais ninguém. Versículo 19. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Habitação da plenitude. Por que eu vou, Paulo querendo dizer, por que buscar satisfação, pleno? Não tem aquela coisa agora,
Existem alguns comentários às vezes no Facebook, né? Quando a pessoa fala, estou plena, né? Estou plena, bonita e alegre. O que quer dizer plena? Pleno. Às vezes até a pessoa vai contar um caso, se você prestar atenção, a pessoa fala, estava lá eu plena, né? Ou seja, estava lá eu achando que nada me faltava, estava transbordante, estava arrasando, né? Paulo quer dizer aqui, por que buscar a plenitude? Porque plenitude vem de estar pleno. Por que buscar a plenitude nas coisas da carne, sendo que a plenitude mora, habita em Jesus? Não é bonito? Não é bonito isso? A plenitude, ela habita em Jesus, ela mora lá. Paulo está falando, ele tem tudo o que vocês precisam. Tudo. Glória a Deus. Porque ele criou a plenitude e a plenitude mora nele. E ele fez um pacto de sangue. E aí no capítulo 2, ele continua falando. E aí nós vamos no versículo que nós lemos. Ele fala assim, cuidado, Colossos, para que vocês, a minha Bíblia, achei interessante essa versão, aqui no versículo 8 ela fala, tende cuidado para que ninguém vos faça presa. Na minha, não sei se na Bíblia de vocês também está assim, a minha está assim, ó, eu achei muito interessante essa para a gente entender melhor. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar. Vocês também? Colossenses capítulo 2, versículo 8. Presa sua? Presa sua. A minha é enredar. Vamos entender isso? Vamos entender isso? Cuidado que ninguém vos venha a enredar com o quê? Filosofia ou vãs sutilezas. Nós vamos entender tudo que é isso, tá? Cuidado para que ninguém vos venha a enredar. O que é enredar? Enredar vem de rede. Certo? Quem já assistiu o Mundo Animal? Quando o caçador vai caçar um animal, o que ele joga em cima do animal? Isso é enredar. Olha como Paulo não tinha piedade do falso profeta, do falso ensino. Ele tinha piedade de quem recebia o falso ensino. Então ele falava mesmo, não dê ouvidos, eles querem enredar vocês como animais inocentes, eles querem jogar a rede, pá, e trazer vocês. Com o que, Paulo? Com a sua filosofia. O que é filosofia? Amor ao conhecimento. Quem estudou filosofia na escola? O que falava a filosofia? Nós vamos aprender sobre os pensadores, nós vamos pensar, por que estamos aqui? Não é? Sócrates dizia, só sei que nada sei. E eles ficam nesse mundo. Será que eu existo? Ou será que eu sou invenção da minha mente? Aí o filósofo ia, se retirava, ficava uns 6 meses longe da população, o isolamento, fazia o isolamento forçado, para descobrir se ele existia mesmo ou se ele era um sonho. Irmãos. Mas aqui não era o caso, aqui era outra filosofia. O que eles pregavam aqui? O povo era humilde lá, né? Era ensinado por Epáfras, e aí chega um grupo estudado, que se dizia estudado, falou, nós vamos ensinar vocês. Aí eles começaram a jogar a filosofia em cima do povo. O que continha essa filosofia? Olha, vocês acreditam em Jesus? Os colossos diziam, sim, nós acreditamos em Jesus. Nós já fomos libertos, nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Ah, é? Só que você sabe que isso não é o bastante, né? Vocês precisam também, você sabe assim que o corpo, ele é feito de matéria e a matéria é má, mas o espírito é bom. Então é impossível, pensa bem, é impossível que Deus tenha vindo na terra. Porque a matéria é má, o espírito é bom.
Queriam pôr uma confusão se Jesus mesmo tipificava Deus, se era Deus invisível mesmo na terra. Então eles começaram a falar: como pode? A matéria é má, o Espírito é bom. Como pode? E começaram a colocar. E colocaram raciocínios humanos que não refletiam a realidade, com argumentos que pareciam divinos, mas que não eram. Puxa vida, fui na igreja, ouvi a palavra de Deus. Como pode aquela igreja não ser de Deus se ela prega Deus? Era a mesma confusão que os colossenses estavam vivendo ali. Mas eu vou ali naquele ensino, Epáfras, deixa eu ir, porque ali eles falam de Deus. Deus salva, Deus cura, deixa a gente ir. E Epáfras ficou muito perturbado. Ele viajou por dias até chegar a Roma e falar: Paulo, escreva para o povo, aconselhe o povo que é só Jesus, não precisa de mais nada. E aí Paulo continua: e vãs sutilezas. O que são vãs sutilezas? Quem que pode arriscar aqui o que é vã sutileza? Pode arriscar. O que é vã? Primeiro, vamos por parte. Vã, coisa que não leva a nada. Sutileza. Que vem com astúcia, com cuidado. Sutil. Oportuno, devagar. Então o que ele falou? Seguinte, eles vão enredar vocês, não em conhecimentos grandes, mas vão enredar vocês nos detalhes. Vãs sutilezas, ou seja, coisinhas sutis, desapercebidas. Leve essa folhinha, leve esse negocinho, e não sei o que mais esse, porque eu sei que você crê em Jesus, mas vai pela minha fé. Isso não tem nada a ver, é um símbolo de fé. Já recebi, já fui abençoado. Usa essa bota que é ungida. Isso não é pecado, não está escrito na Bíblia. Exatamente. Sempre pode piorar. No mundo jurídico existe um provérbio que diz que o diabo mora nos detalhes. E tem uma nova visão, principalmente nesse do judaizante, da palavra aqui, parte dessas pessoas, que é: você está debaixo de uma cobertura espiritual, pode ficar tranquilo. Jesus. Eu não sei qual é o guarda-chuva espiritual que existe, mas até hoje eu não consigo encontrar esse negócio. Exatamente. Tem um monte de gente que vai: não, vem aqui que você está debaixo da unção, da cobertura. Eles inventam uns nomes que às vezes a gente até pensa: não vou falar porque vão julgar, eu vou acabar falando coisa que não convém. Mas se você procurar de capa a capa, você não vai encontrar. Não vai encontrar. E Jesus não se agrada disso, porque Jesus, ele olha e fala assim: puxa vida, meu sacrifício não é o bastante para esse povo? O meu sangue derramado não é o bastante para esse povo? O que esse povo está buscando? Aonde eles estão buscando? Por que eles estão buscando? Eu não sou suficiente para eles? A minha palavra não é suficiente para eles? O que eles estão comendo? Carol, só uma pergunta sobre isso. Porque às vezes a gente vê essas pessoas que são enganadas mesmo, não têm o conhecimento e às vezes elas recebem realmente uma cura, uma libertação. O que acontece aí nessa confusão dela não entender, mas através daquela pessoa, dessa palavra, vai pela minha fé? O que acontece nesse contexto? Eu vou te dar minha opinião pessoal, tá? Deus tem dó dessas pessoas. Deus tem misericórdia dessas pessoas. Deus não leva em conta não leva em conta a ignorância dessas pessoas. Então, assim, elas foram enredadas. Mas Deus vai lá, Ele não desampara, Ele não decepciona. Ele sabe que aquilo vai deixar aquela pessoa para baixo, com a fé lá no chão. E Deus perdoa o tempo que a pessoa Sim. não conheceu. Ele perdoa. Eu mesma já fui muito vítima de enredamentos. Muito, posso dizer. Muito mesmo. Um dia paro para contar para vocês que foram mais de 12 anos.
cada enredamento, cada coisa. Que hoje, procurando, eu não sei a base disso, embasamento disso. A única coisa que eu posso dizer para os irmãos é que há sofrimento nisso. Tá? Muito sofrimento. Quem não passou por isso nunca queira passar, porque há muito sofrimento psicológico e espiritual. Muito mesmo. Já aconteceu isso comigo. Assim, eu tive um colega e ele frequenta essas igrejas grandes por aí. E ele me convidou uma vez para ir e graças a Deus eu tenho uma base bíblica. E ali ele começou a dar as suas coisas para a igreja, né? E eu me senti no lugar de mostrar a verdade para ele. Aí me afastei um tempo dele. Aí quando eu fui falar para ele, antes de eu começar a falar, ele falou assim, ó, e lá é apóstolo, né? E o meu apóstolo falou que quando eu fazer isso, as pessoas da igreja vão ser usadas de Satanás para me falar que eu Ou você sendo usado. Aí eu falei assim, eu estou sendo usado. Aí você tocou num assunto interessante. Só quero voltar um versículo aí. Quem pode ler para mim? Colossenses 1. Capítulo 1, versículo 1. Só a primeira parte. Quem pode ler para mim? Alto, bem alto. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Amém. Olha só, repete. De novo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Por vontade de quem? De Deus. Certo, Gomes? Apóstolo é só por vontade de Deus. Então só houveram 12 e nada mais. Paulo está falando aqui, ó. Eu estou escrevendo essa carta para vocês. Não é porque eu sou apóstolo porque eu fui ungido pelo homem, não, tá? Eu estou escrevendo, não quero me gloriar, não. Ele fala, Paulo, apóstolo de Cristo, segundo a vontade de Deus. Ele quer dizer, não me julguem. Só uma ponte aí. Não vá nessas igrejas que têm apóstolos. Porque já não é mais a escritura que está valendo ali. Está valendo tudo, menos a escritura. Inclusive, irmãos, só fazendo uma ponte aqui. Acho que foi no começo desse ano, teve um rapaz em São Paulo que ganhou uma causa na justiça da igreja, que forçou ele a dar todos os bens. Ele foi enredado, né? E ele deu. Aí quando ele acordou, ele foi procurar os direitos dele. E o juiz deu a causa ganha e a igreja teve que indenizar ele. Teve uma causa ganha também num caso de câncer. Prometeram a cura para a senhora e a cura do câncer, claro, não veio. A justiça obrigou eles a pagar todo o tratamento, o mesmo valor e valor maior do que ela tinha dado para eles. Porque aí envolve assédio moral também. Teve uma mulher também que ela deu tudo para a igreja, apartamento, dinheiro, tudo. Aí ela recebeu a bênção, não sei, mas só que acabou na justiça. E ela ganhou. Ela foi iludida. Exatamente. Tem algumas igrejas, pastor Vanderlei, para pressionar o dízimo, eles colocam assim, na placa, assim, já se chega, tem uma placa assim, ó, contribua com os 10%. Não, contribua de acordo com o que você ganha, senão Deus vai tirar o que você ganha. Alguma coisa assim, para que a pessoa entre e fale, eu tenho que contribuir, por medo. Meu Deus do céu. Tem outros que dizem que quando você dizima, né, você dá os 10%, Deus ele fica na obrigação de te abençoar. Então são coisas, se a gente ficar aqui, nós vamos ficar até bom, porque senão vocês entenderam que somente Cristo, certo? Dando continuidade aqui na palavra. Então, vãs sutilezas. O que são mesmo vãs sutilezas? Pequenos detalhes, vem aqui, vai lá, faz isso, faz aquilo. Dá uma ajudinha para Jesus. Dá uma ajudinha. Aí ele fala aqui, ó. Conforme a tradição dos homens. Quem lembra aqui o que é tradição? Que a gente falou? Costume, como faziam os nossos pais. Aí ele está falando aqui, ó. Paulo está falando. Eles estão enredando vocês pela filosofia. Eles estão enredando vocês com vãs sutilezas. Eles estão enredando vocês por tradição dos homens. Ou seja, coisas que não valem mais. O que ele estava falando aqui? O caso dos judeus.
Ele estava falando assim, ó, esse povo entendido, disse assim: então, vocês creem em Jesus? Maravilha, mas vocês precisam também entender que vai que Deus não veio aqui por Jesus. Então, amém que vocês creem em Jesus, mas Jesus não é essa plenitude. E outra, vocês precisam se circuncidar. Sim, vocês precisam se circuncidar para fazer separação para Deus. E outra, vocês precisam guardar os dias da semana. Vocês precisam também ter a dieta religiosa e não tocar nos mortos e não comer a carne de porco e não. E aí os colossos ficaram todos confusos, porque Paulo pegou um evangelho diferente. Aí Paulo disse assim: porquanto, versículo 9, para a gente entender como que a gente debate. Paulo debatendo agora com esse povo aqui. A gente nunca debate sem a gente ter argumento, senão a gente passa vergonha, certo? Eu, quando eu tinha acho que 12 ou 13 anos, vinha uma menininha que estudava comigo, ela era testemunha de Jeová, e ela vinha todo sábado evangelizar em Colinas, e eu tinha ganho do meu avô um livro que ele mesmo fez de doutrinas. O meu avô terminou de ler a Bíblia e ele anotou tudo que era importante para a salvação. Eu tenho isso até hoje. Eu tinha uma máquina de datilografar, minha tia também. Então, todo dia, pastor Vanderlei, quase todos os dias, ele vinha com um pedaço assim, ó, com a letrinha dele, e falava para mim: bate aí para mim. E eu não sabia o que ele ia fazer com aquilo. E eu fazia, minha tia fazia. Ao final, ele juntou e formou esse livrinho e escreveu na capa: Doutrina de Jesus. E entregou para cada membro da família. E para mim ele disse assim: pode procurar, tudo que está aí está na Bíblia, é isso que você precisa para ir para o céu. Eu falei: tá bom. Aí eu levei tão a sério, que eu levei aquele livrinho tão a sério feito por ele, que eu fiquei tão craque, que quando a menina vinha e ela começava a falar no portão, eu falava para ela: entra, vamos conversar, eu quero explicar. E aí, ao contrário, elas fugiam de mim. Eu não fugia dos testemunhas, elas fugiam. Eu morria de vontade. Será que a menina veio hoje? Que eu quero conversar sobre isso, porque ela fala do sangue, e aqui está falando do sangue. E aí, a primeira vez que a gente teve essa discussão, mesmo que eu oferecesse coisa para beber, para comer, a mulher e a menina ia embora. Não queria discutir comigo. Porque quem tem argumento, irmãos, vence. Sabia? Vence. E aí nunca mais ela apareceu na minha casa, nunca mais. E aí eu aprendi o seguinte, que quanto mais eu queria debater com ela, eu precisava o quê? Estudar. Então nesse momento foi o que eu mais cresci. Porque eu precisava estar tinindo. Na escola, tinha que estar tinindo, porque todo mundo vinha com: e por que você não faz isso? Cara, quando eu era mais nova, eu brigava na escola pra falar de claro, né? Não deixava ninguém falar da religião. Aí eu ganhava na briga, no grito. Ganhava. Não, Jesus é o sol. Ganhava. Quando foi a aula de história, a primeira vez que falava dos macacos, eu falei: que macaco que nada? Tem macaco que não. Ganhava no grito. Pois é. Cada um com o seu grito. Posso imaginar Noemi com o rabinho, né? Mas irmãos, isso faz com que a gente procure mais, entender mais, né? Não pense vocês, por exemplo, quando a gente vai pregar, quando a gente recebe uma oportunidade para pregar aqui ou em qualquer outra igreja, quem aprende mais é o pregador. Sempre. Você vai lendo e fala assim: meu Deus, mas eu li 20 vezes esse texto. Eu nunca prestei atenção. Esse Colossenses mesmo, gente, foi novidade, muita coisa para mim também. Então a gente cresce junto, ninguém sabe tudo. Soma um pouquinho aqui, soma um pouquinho ali, né? Vai juntando e Deus forma. Não é bonito? Porque Ele tem plenitude, nele habita a plenitude. Vamos lá. Porquanto, aí é a defesa de Paulo, versículo 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que quer dizer isso? Paulo está rebatendo o que com isso? Eles não estavam com história de que
Jesus não desceu nada, Deus não desceu nada em Jesus porque matéria era má e o Espírito era bom? Paulo falou, vamos acabar com isso então. Nele habita a plenitude. E quer mais? Corporalmente, ou seja, ele foi carne e espírito ao mesmo tempo, Deus e homem. Fim. Acabou. Acabou a confusão. Jesus foi Deus feito gente. Eu já expliquei isso para vocês. Por quê? Porque nele há plenitude de divindade. O que quer dizer isso, plenitude de divindade? Cheio de Deus. Jesus era Deus, Deus era Jesus. Paulo explicou isso bem claramente aqui. Versículo 10. Também nele, ainda em Jesus, estáis o quê? Perfeitos. Perfeitos. Aqui na minha Bíblia está falando aperfeiçoados. O que quer dizer isso? Melhorado. Através de Jesus, ele está falando. Vocês, ele quis dizer assim, vocês, colossenses, estão em busca do aperfeiçoamento. É difícil? É difícil, Paulo está dizendo. Vocês ainda são inacabados. Assim como eu, assim como você. Nós somos inacabados, porque a santidade não é um processo. É gradativo? Então ele está falando aqui, ó. Só que nele, em Jesus, vocês alcançam o quê? Perfeição. Vocês são aperfeiçoados. O que era ruim em vocês, através de Cristo, fica bom. O que não era aceito em vocês, através de Jesus, Deus te aceita. Então vocês são aperfeiçoados, ou seja, Deus perdoa vocês. E vocês são filhos recebidos por Deus. Através de quem? De Jesus. Ele está falando da importância de Jesus. Para eles largarem os velhos rudimentos. Larga tudo que ensinaram errado para você. Larga. É isso que ele está falando aqui. E se abrace com Jesus. E ele está falando aqui, ó. Nós não precisamos, através do versículo 10, em outras palavras, ele está falando aqui. Não precisamos de nenhum aditivo. O que é aditivo? Vou abastecer meu carro, certo? Aí o cara pergunta, você quer a gasolina comum ou a aditivada? Aí a aditivada é muito mais cara, mas também dizem que dura mais, não ofende o motor, tem benefícios, é power, deixa o motor power e não sei o que mais. Ou seja, a gasolina por si só, ela não está adiantando, tem que ser aditivada. Jesus precisa ser aditivado? Não. Então é isso que ele está falando aqui, ele já é pleno. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. O que ele quis dizer aqui? Para de ficar com medo, porque os homens lá falaram assim, existem seres, anjos também no universo. Aí Paulo está falando, para com isso, porque Jesus, ele é rei também das potestades. O capeta lhe obedece, em outras palavras. Então não tem por que ter medo dos seres, dos anjos, das feitiçarias. É isso que Paulo está falando aqui para eles. Libertem-se, eu já expliquei isso para vocês. Versículo 11. Para com essa história de querer ser circuncidado. Por quê? Porque nele também fostes o quê? Circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas pelo quê? Não feito por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo. Ou seja, vocês não precisam se circuncidar. O que é a circuncisão espiritualmente falando? Qual era o interesse de ser circuncidado? Coração, né? Cortar a carne, que literalmente é isso, a circuncisão, mas corta a carne do seu coração, corta o pecado do seu coração. Certo? Espiritualmente falando, Paulo está falando assim, que circuncisão que nada. É essa mudança que vocês precisam, é cortar a carne sim, mas do seu coração, tira o pecado do seu coração, é em Cristo, você já é circuncidado. A
Aqui na igreja, todos nós somos, se nós temos Cristo. Certo? Se nós temos Cristo, todos nós somos circuncidados, ou seja, nosso coração já passou por essa cirurgia, por essa mudança. E aí ele fala assim, no versículo 12: tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosses ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Batismo é o símbolo disso, é desse concerto da aliança de Deus, da aliança de Cristo. Ele está falando, vocês já estão completos, já foram batizados, já foram circuncidados. Para de dar ouvido ao que não corresponde à Escritura. Dá para usar essa carta de Colossenses dos dias de hoje? Vocês conseguem, enquanto eu falo aqui, vocês conseguem fazer adaptações nos dias de hoje? Porque esse é o intuito. O ensinamento, ele só tem fruto, ele só é válido se ele dá o fruto. Que fruto é esse? Quando você está na sua casa, você for ler esse versículo de novo, você começar a lembrar de tudo que foi ensinado, de tudo que foi falado, sabe? E quando você estiver fora daqui e alguém quiser te enredar como presa, você tenha argumentos saudáveis, inteligentes, sábios para debater, não em discussão, mas para se defender. Para se defender, para dizer assim, já fui comprado, o preço foi alto, ok? E eu não preciso de mais nada. Versículo 13. E a vós outros, que estáveis, o que é estáveis? Passado, você era morto pelas vossas próprias transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. O que ele está falando aqui? Colossenses, vocês já eram mortos. Quando Jesus encontrou vocês já eram mortos. Quando Jesus nos encontrou, nós já éramos mortos. Em que nós éramos mortos? No nosso pecado, no nosso próprio pecado. Não foi ninguém que nos matou, mas espiritualmente nós já estávamos mortos pelos nossos delitos, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Ah, mas a criança também? A criança também já nasce em pecado. Ah, mas então ele não sabe, mas já nasce em pecado. Existe a necessidade desse encontro, né? Então vocês estavam mortos e também não estavam circuncidados, mas aí veio Jesus e deu vida, perdoou os seus delitos, e essa é a parte mais linda, versículo 14. Cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Olha que coisa interessante aqui, ó. Não deixa eu interpretar isso sozinho. Versículo 14, me ajuda aqui, ó. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, ou seja, esse escrito de dívida era contra mim, e que constava de ordenanças. Então tinha ordenanças nesse negócio, o qual nos era prejudicial. Mas ele foi lá e fez o quê? Removeu inteiramente e cravou na cruz. Quem consegue me dizer o que é isso? Dá uma outra versão, Carol. Riscado a cédula que Era contra nós, as suas ordenanças. Suas ordenanças. Que ordenanças são essas? As leis. Quais são essas ordenanças? Ela tem um nome na Bíblia. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Ah, mas não é. Como assim? Porque era ordem matasse, dente por dentro, olho por olho. Exatamente. Tenta seguir os 10 mandamentos. Você consegue seguir ele todo dia? Quem aqui consegue? Seguir os 10 mandamentos todo dia. Todos os dias. Sem falha, sem erro. Aí o que acontece? Ele mesmo é contra mim. Certo? Ele mesmo é contra mim. Aí Jesus foi lá, ele remove
a cédula de dívida. Por quê? Eu fico em dívida com Deus, porque eu nunca consigo cumprir esses 10 mandamentos. Eu sempre falho, chego no caminho e fiz primeiro, segundo, terceiro, quarto, errei. Tem que voltar de novo. Amanhã é outro dia, começo de novo. Aí eu fico em dívida com Deus, certo? Jesus vai lá, está escrito aqui, eu não estou inventando. O qual nos era prejudicial, ele vai lá, remove inteiramente, ou seja, ele me dá liberdade, ele condena o pecado, certo? Pega o pecado e encrava com ele aonde? Na cruz. Não é bonito? E aí eu olho para os 10 mandamentos, eu consigo segui-lo através da graça de Jesus. É aí, por exemplo, então quer dizer que agora é pela graça, não preciso fazer nada? Não. Se eu tenho boas obras, é porque eu fui salvo. Sim ou não? Eu não faço boa obra para ser salvo. Eu sou salvo e por isso eu faço boa obra. Às vezes nós temos algumas peculiaridades que são bíblicas e nós tomamos conhecimento que as temos quando lemos a palavra de Deus. Então, para finalizar, o versículo 15 diz assim, que é a parte que finaliza mesmo com vitória. E, despojando os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que é despojo? Quando Deus fala assim, vai lá, mata todo mundo e traz os despojos. O que é despojo? As coisas que sobrou, que eram dele. Tudo que sobrou, certo? Aqui Deus está falando o seguinte, Paulo está falando através de... Jesus está falando através de Paulo aqui, ó. Ele vai, Jesus, pega a potestade, pega o mal, vamos falar assim, a potestade, a autoridade, despoja ele. O que é isso? Tira tudo, tira poder, tira autoridade e expõe publicamente e triunfa sobre ele. Por isso que o bem triunfa sobre o mal. Por isso que aqui é uma prova de que Jesus triunfa sobre o diabo. Aqui está falando, e despojando os principados e potestades, ou seja, tirando tudo deles, toda a autoridade deles sobre a sua vida, Colossenses. Eu despojo eles, eu tiro a autoridade deles, e exponho publicamente, e triunfo sobre eles. Não é bonito? Não é bonita essa palavra? E aí a gente termina, bem claro aqui, que só Cristo nos basta. Certo? Aleluia. Suficiente, supremo, único, não precisa de aditivo. Lembra da gasolina? Não precisa. Jesus é tudo, para sempre e em todos. Jesus é tudo em todos. Amém? Amém. Assim todos. Jesus tem. Olha Deus, lembrando vocês também que amanhã é o curso para o batismo na